Amém, boa noite. Eu fico muito feliz em ver cada um de vocês. Não sei se cumprimentei todo mundo na chegada, né? Sinta aí o meu abraço. Depois, quando acabar aqui, né, eu quero dar um abraço a você novamente, né? Gosto muito de ver tantas pessoas que às vezes não têm condições de vir periodicamente, mas sempre estão aqui conosco, né? Inclusive aquelas que estão nos assistindo de longe, como tem sido falado aqui. Nós celebramos aqui os 14 anos da Igreja Nova Geração. Tem algumas pessoas que estão aqui nessa noite, que iniciaram esse ministério junto conosco, na garagem da minha casa, né? E Deus foi abençoando, construindo esse ministério aos poucos. Passamos lá por Campinas, depois viemos para cá. E quem sabe Deus nos levará para um lugar maior, não é verdade? Bom, eu tenho certeza que um dia nos levará para o céu. É isso que nós esperamos. Mas, por enquanto, Ele não nos leva, nós estamos aqui pregando a palavra de Deus, amém? Queria orar com você, antes de eu começar a palavra. Deixa eu só acertar aqui onde eu estou, para depois a gente já começar. Vamos orar. Senhor, obrigado por esse tempo que nós pudemos estar na tua presença, louvando e agradecendo o teu nome, Senhor. Ah, Deus, como nós ansiamos, meu Pai, estar contigo, Senhor, e louvar, Senhor, sem dor, sem preocupação. Mas enquanto estamos aqui, Senhor, o desejo do nosso coração é que tu aceite esse nosso louvor. Nos aceite de alguma forma, Senhor, mesmo quando nós erramos. O que seria de nós, Senhor, sem a tua presença? O que seria de nós sem o teu cuidado, Senhor? A tua palavra diz que tu nos formou, Senhor. Estávamos nós no teu pensamento ainda muito antes de nos encontrarmos no ventre da nossa mãe. Não existe amor, Senhor, maior. E por isso tu és digno de todo louvor, toda adoração. Estão aqui, Senhor, alguns daqueles que se dispõem a escutar a tua palavra, Senhor, para obedecer. Eu só te peço que o teu Espírito Santo, que é capaz, o único capaz, de nos convencer, Senhor, do pecado, da justiça, do juízo, que Ele venha essa noite, que Ele tome os corações aqui, que Ele faça morada e que Ele nos una cada vez mais. E o meu pedido é que tu atraia mais pessoas para serem salvas pelo teu Filho Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Não vai dormir aí, né? Eu sei que o Felipe aqui fez um louvor maravilhoso. Algumas pessoas falam que a minha voz é meia calma, né? Que o meu tipo de ministração é mais de estudo, dá sono. Mas eu quero motivar você para manter os seus olhos abertos. Quero trazer uma palavra de motivação para você nessa noite. Amém? Abra comigo lá em João capítulo 4. O Evangelho do Amor, João capítulo 4. Mateus, Marcos, Lucas e João. João capítulo 4. Vamos abrir ali no versículo 46. É uma história que alguns devem conhecer. E eu quero falar um pouquinho a respeito dessa história na noite de hoje. Todos abriram? Amém? Amém, gente? Está todo mundo vivo? Amém. Vamos ter força aí que depois a gente dá mais um bolo para todo mundo. E aí a gente sai daqui com bastante energia. Gostaram do bolo? É a pastora que fez. Todo ano ela que faz, tá? Então se você quer ter aí algo para falar do Nova Geração, você diz assim: eu já comi do bolo da pastora Magali, porque é ela que fez os bolos. Mas vamos lá. João capítulo 4, versículo 46, conta uma história que diz assim: Jesus voltou a Caná da Galileia, onde havia transformado a água em vinho. Estava ali um alto funcionário público que morava em Cafarnaum. Ele tinha uma casa, e nessa casa um filho que estava doente. Quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judeia para a Galileia, foi pedir a ele que fosse a Cafarnaum e curasse o seu filho que estava morrendo. Jesus disse ao funcionário:
Vocês só creem quando veem grandes milagres? E ele respondeu: Senhor, venha depressa antes que o meu filho morra. E Jesus disse: volte para casa, o seu filho vai viver. E ele creu nas palavras de Jesus e foi embora. No caminho, encontrou-se com um dos empregados que lhe disse: o seu filho está vivo. Então ele perguntou a hora que o filho havia começado a melhorar. E os empregados responderam: ontem, à 1h, a febre passou. Aí o pai lembrou que havia sido naquela mesma hora que Jesus tinha dito: o seu filho vai viver. Então ele e toda a família creram em Jesus. Esse foi o segundo milagre que Jesus fez depois de ter ido da Judeia para a Galileia. Amém? Palavras do Senhor. Livro de João, esse apóstolo do amor, que relata aqui a angústia de um pai. Relata a enfermidade de um menino que está à beira da morte. E de uma viagem de Jesus. E eu quero falar um pouco a respeito deste texto aqui. Eu fico lembrando que a gente comemora 14 anos desse ministério. Quando eu comecei a preparar essa palavra, eu pensei em fazer algo que falasse bem com as pessoas que são os membros dessa igreja, que tem tentado ver adiante o que Deus ainda vai fazer, mas também para você, que é o nosso convidado, e que vem aqui em busca de uma palavra de Deus. Então, nesses 14 anos aqui, nós temos vivido coisas maravilhosas, verdadeiros milagres. Me perguntaram aqui, eu falei ali, vai sair no Instagram, né? Temos vivido realmente grandes milagres. Nós temos servido Deus com todo o nosso coração. Nossa família tem servido Deus com todo o nosso coração, às vezes com muita dificuldade, às vezes com muita perseguição até. Mas temos servido Deus com intensidade, temos ensinado a palavra de Deus. Fazem 10 anos desses 14 anos que nós temos uma escola bíblica na igreja, em que toda semana eu estou aqui pessoalmente ensinando. Em que nesses 10 anos de escola levantaram-se pessoas para servir a Deus ensinando a palavra de Deus. Não são todas as igrejas que têm esse privilégio, mas aqui Jesus Cristo nos deu esse privilégio, essa graça de ensinarmos a palavra de Deus. A gente tem se reunido nas quartas, nos domingos, às vezes nas casas, para cultuar o Senhor. E cultuando o Senhor, Ele tem curado as pessoas, tem libertado as pessoas. Ele tem mudado o coração das pessoas que são às vezes de pedra, e colocado no peito da pessoa um coração de carne, um coração muito mais suscetível a entender e se entregar a Cristo de fato. Então, se eu pudesse resumir, realmente esses 14 anos foram maravilhosos. Maravilhosos. Nós recebemos muitas pessoas. A pastora estava falando hoje, se nós pudéssemos contar, né, bem? E fazer um culto dos 15 anos, vamos supor o ano que vem, e tivéssemos aqui todas as pessoas que passaram pela Igreja Nova Geração. Não caberia nesse local. Seriam muitas pessoas. Nós recebemos as pessoas com uma prioridade. Embora as pessoas às vezes não entendam de fato, mas a prioridade é de levar cada um de vocês a Cristo. Levar cada um de vocês a entregar a vida para Cristo. Levar cada um de vocês a ser cheios da presença do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Porque só assim você vai conseguir passar por esses dias que são tão difíceis. É um desafio, irmão. É um desafio. E sabe que nesse tempo, muitas pessoas quando chegam até nós, nesses 14 anos, elas vêm e nos questionam, né? Tem muitas igrejas na cidade. Eu tenho aqui essa noite a Ana e o Bruno e a família. Em Belo Horizonte eu estive lá. Belo Horizonte é uma cidade que tem muitas igrejas grandes. Muitas. Aqui em Florianópolis não temos tantas, mas igrejas nós temos muitas. Mas sempre que as pessoas estiveram conosco, chegaram até aqui, elas nos questionam, porque hoje as coisas estão meio estranhas a nível cristão.
E elas nos questionam perguntando: no que vocês creem? No que vocês acreditam? Como que vocês entendem? Em quem vocês creem? Alguns dizem que é em Deus, outros dizem que é em Jesus, outros dizem que nós estamos debaixo de uma visão apostólica. Como que vocês se mantêm? E eu entendi, irmãos, ao longo desse tempo, que o questionamento dessas pessoas, no entanto, é um questionamento válido, porque existe uma outra pergunta por detrás. Porque eu entendi que tem pessoas que às vezes perguntam: em quem você crê, como vocês creem? Porque essas pessoas às vezes também desejam crer num Deus que eles escutam. Porque hoje a igreja está em evidência. As pessoas nos procuram tentando entender em que Deus e como, em que Deus nós cremos, como é esse Deus e como nós cremos, porque muitas vezes elas ouvem os cristãos falarem que Deus falou com eles e elas não escutam Deus. Outras pessoas perguntam: como que Deus é? Como que vocês creem? Porque às vezes elas oram pedindo coisas assim como nós pedimos e as coisas não acontecem. Muitas vezes elas nem oram e as coisas acontecem. Fato é que as pessoas não conseguem entender de fato quem é Deus e como nós cremos. Mas no fundo existe um outro questionamento. E o questionamento por detrás disso, de repente, é o seu também. E o seu questionamento, ele baseia-se na pergunta: como que Deus realmente governa? Porque se Jesus Cristo morreu e ressuscitou, se ele foi assunto aos céus, e se ele está vivo lá sentado e ele reina e reina eternamente, como que ele instrumenta isso, pastor? Mas eu não quero saber, pastor, eu não estou interessado em saber no momento como que ele governa em relação à igreja num todo, em relação ao meu amigo. Não, pastor, eu quero saber em relação à minha própria vida. O grande questionamento é esse, irmãos: como que Deus governa? E esse texto que eu acabei de ler para os irmãos, que está ali em João, ele fala sobre essa tensão aqui. Ele faz com que a gente venha enxergar melhor. Porque muitas vezes as pessoas pensam que Deus, isso é uma visão que não é minha, é claro. Estava lá no século XVII, no século XVIII já. Mas pensam que Deus, ele é real como nós pensamos. Mas eles entendem que Deus, ele é quase que nem um relojoeiro, você entende? Tem pessoas que trabalham aqui assim. Eles pensam que Deus é como um relojoeiro, que Deus fez o relógio, botou no pulso, ou seja, criou todas as coisas, deu corda, e agora o resto que se vire. Porque eu não oro, pastor, e quando eu oro, as poucas vezes que eu oro, às vezes acontece, às vezes não acontece. Que Deus é esse? Eu acho que Deus é como um relojoeiro, que lá no começo ele deu corda e agora o mundo que ande por si só. Já outras pessoas não pensam assim. Outras pessoas, elas pensam de forma completamente diferente. Elas pensam que Deus poderia ser como um controlador mecânico dos eventos da nossa vida. Deixa eu te explicar. Tem pessoas que pensam que Deus se levantou de manhã, pensou numa pessoa e programou em mínimos detalhes o dia daquela pessoa, a ponto de pensarem nas fatalidades da vida, que Deus se levantou naquela manhã, fez com que a pessoa saísse às 8 horas de casa, passasse pela avenida tal certinho, enquanto num cruzamento uma pessoa que estava dirigindo não ia olhar o sinal que estava fechado. Era Deus que promoveu isso na vida da pessoa, e a pessoa veio a colidir com essa outra pessoa que estava andando, e foi o próprio Deus que fez com que essa pessoa fosse acidentada. É uma visão mais fatalista. Mas é como que se Deus fosse um controlador de tudo que nós fazemos. E eu sei que se eu provocar um pouco mais você, você realmente vai pensar, assim como eu pensei: poxa, pastor, como é que Deus governa? Na minha vida, como que ele governa? Porque realmente, pastor, às vezes eu penso que Deus é como um relojoeiro. Fez algumas coisas lá no começo, né, Elaine, como a gente pregou aquele dia.
E a gente fica no saudosismo do primeiro amor. Agora o relógio que toca sozinho. Ou de repente a gente pensa nas fatalidades para ter um consolo racional. Essa desgraça foi Deus quem fez. Mas não é assim, irmãos. Deus age através da sua total soberania. Jesus Cristo está no trono. E Ele é soberano. Mas Ele também nos chama a confiar nele. E por que eu estou dando essa introdução? Porque a pergunta que conduz a mensagem da noite de hoje é essa. Diante de um Deus tão poderoso que governa e que está presente aqui, como que eu devo caminhar daqui para frente? Deixa eu aplicar para você na sua vida que chegou aqui essa noite. Independente de você estar passando por dificuldades, ou você está numa fase que está sendo tremendamente abençoado. De repente você está se perguntando, já que está aqui diante de Deus na noite de hoje, como que eu devo andar daqui para frente? Estão comigo? Eu quero responder para você nesse texto. E a primeira coisa que nós devemos pensar, que está aqui nesse texto, e eu vou explicar, é que se você está sendo abençoado, ou se você não está sendo, de qualquer forma esse meu primeiro ponto vai alcançar você. Porque se você está sendo grandemente abençoado, de repente você acha que já chegou ao topo, ao limite. E se você não está, de repente você acha que, de forma para autoconsolar, que Deus já fez muito para você. E que você deve ser grato e não murmurar. Mas o primeiro ponto que a gente entende nesse texto aqui, sobre essa pergunta de como que Deus governa é: podemos caminhar daqui para frente com a fé viva, entendendo que o Deus que fez muito ainda não fez tudo. Repita comigo: o Deus que fez muito ainda não fez tudo. Agora vamos fazer valendo. O Deus que fez muito ainda não fez tudo. Dê uma salva de palmas para o Senhor, porque Ele não fez tudo na sua vida. Ele não fez tudo. Sabe, Felipe, Deus ainda vai te levar em locais, em momentos e abrir portas que você nem imaginou. Porque Deus não fez tudo. Mas você é jovem. Você tem uma experiência diferente da minha. De repente eu, com meus 60 anos, olho para Ele e digo com muita certeza que Deus vai fazer muito. Mas olhando para mim mesmo, eu posso estar pensando: olha, daqui para frente não sei quanto tempo eu ainda mais tenho. Mas eu posso crer nessa palavra. Deus fez muito até aqui, mas Ele ainda não fez tudo. E sabe por que eu extraí isso do texto? Porque esse texto é claro em mostrar algumas coisas que às vezes você não percebe. Primeiro é que, de todos os milagres que Jesus fez, o único local que Ele faz 2 vezes milagre é Caná da Galileia. Não sei se você está lembrado, mas Jesus, Ele faz 2 milagres em Caná da Galileia. E o texto está nos falando a respeito de um homem. Algumas traduções aqui falam que esse homem é um funcionário do governo, um alto funcionário. É um homem poderoso, é um homem que ele é oficial do rei, é um homem que tinha prestígio na cidade onde ele governava. É um homem que tinha uma boa casa, porque o texto fala que ele tinha empregados, inclusive. Porém, esse texto nos mostra que nem o que ele tinha e nem o que ele era capaz de resolver o problema desse homem. Ele está angustiado. O filho deste homem, ele está muito doente. O texto fala que esse homem, este pai, tem um filho que saiu da sua casa e foi em busca da cura, foi em busca do Senhor Jesus. Esse homem sai porque esse menino está doente, com febre. Ele está com uma febre alta, à beira da morte. Mas tem uma informação no texto aqui, irmãos, que não está clara, mas ela é muito óbvia.
Porque eu estou falando e eu quero que você nunca esqueça, enquanto eu estou falando desse primeiro ponto. Deus fez muito, mas ainda não fez tudo. Deus fez muito, mas ainda não fez tudo. É verdade que aquele menino estava enfermo, o pai estava angustiado, saiu da sua casa e foi buscar por ajuda. Mas o que esse texto não nos mostra de fato, mas que é uma realidade, é que lá, naquele dia, naquele momento, não existia só um menino doente. Lá naquele dia, naquela cidade, naquele momento, não existia só um pai angustiado. Lá naquele dia, naquele momento, não existia só uma família que sofria porque o seu filho estava quase morrendo. Mas deixa eu te dizer uma coisa. A palavra de Deus aqui, ela põe a luz sobre a vida deste menino, desse pai e dessa família. Muito embora naquela cidade, naquele momento, existissem muitas pessoas sofrendo. Aquele menino não era o único menino que sofria. E o que eu entendo quando eu olho para esse texto aqui, irmãos, é que, embora existissem muitas pessoas sofrendo, Jesus Cristo de Nazaré, ele era capaz sim de curar todos os que estavam sofrendo. Ele era capaz sim de consolar todos os pais que estavam angustiados. Jesus Cristo, sim, ele era capaz, mas nesse dia, nessa hora, nesse tempo, o Senhor quis intervir na vida desse menino. E não é porque Deus amou mais esse menino. Porque às vezes nós não entendemos. Às vezes você não entende o porquê que o seu vizinho, o seu amigo, recebeu tal graça, tal livramento. Deixa eu dizer uma coisa para você, não é porque Deus ama mais esse ou aquele outro, não. Irmãos, isso é porque Deus tem os seus meios. Deus sabe o que faz. Deus sabe no momento certo, na hora certa, o que Ele vai fazer com cada uma das pessoas. Deus tem os seus meios e a agenda de Deus para nós ainda é um mistério. A agenda de Deus não nos foi revelada. Não é que Deus desejasse não fazer algo para os outros, não. Mas Ele tem os seus meios e o seu tempo para cada coisa que acontece debaixo do sol, do céu. Eu não sei se você lembra, mas naquele tanque de Betesda tinha muita pessoa sofrendo por muitos anos. E Jesus entrou e curou aquele homem. Eu não sei se você lembra, mas no dia em que Lázaro morreu, não deve ter acontecido de existir só um funeral. Mas Deus entrou em ação. Jesus levantou suas mãos e Lázaro sobreviveu. Aquela mulher que estava há anos com fluxo de sangue, sofrendo, e foi em busca do Senhor, foi curada. Mas eu acredito que essa doença não era uma doença que atingia só aquela mulher. Mas o Senhor agiu na vida daquela mulher. E sabe por quê? Porque Jesus tem agenda própria, irmão. Porque o Senhor tem agenda própria, Ele faz como Ele quer, com quem Ele quer. E aí você deve estar pensando, pastor, agora o Senhor me deixou desestabilizado. O que eu devo fazer? Qual o meu papel? Irmãos, nosso papel é orar. O nosso papel é clamar, o nosso papel é pedir ao Senhor para que Ele faça. E quando nós, quase todos os domingos, viemos aqui, estimulamos você para que você ore, para que você tenha intimidade. Assim como o Felipe falou aqui, a gente vê que está em busca de uma intimidade. Essa intimidade é extremamente necessária, porque esse é o papel que nós devemos fazer quando nós estamos num momento de intimidade com Deus. Pedir a Deus.
Pedir para que Deus haja através de nós, haja em nós. Pedir para que Ele nos cure, para que Ele nos toque. Pedir a Deus. Mas você pode estar pensando assim: pastor, eu venho na igreja assim, e sabe que eu sou tão grato, pastor, porque Deus fez tanto. Deus fez muito, mas não fez tudo. Deus fez muito, mas Ele ainda não fez tudo na sua vida. Versículo 46, na parte A diz: mais uma vez Ele visitou Caná da Galileia. Algumas outras versões dizem que Jesus voltou a Caná da Galileia. Outras dizem que Ele se dirigiu de novo a Caná da Galileia. Jesus voltou lá. Jesus, Ele vai voltar a atuar na sua vida. Ele vai voltar a te abençoar. Ele vai voltar porque a obra que Ele começou, Ele ainda não acabou. E a palavra de Deus nos diz que a boa obra que Ele começou, Ele tem poder para encerrar essa obra de forma maravilhosa. Jesus voltou a Caná da Galileia. E por que que Ele se dirigiu de novo a Caná da Galileia? Eles tinham estado lá uma vez com a mãe dele para transformar naquele casamento água em vinho. Agora Ele volta para curar, para atender o pedido de um pai. Porque Jesus já havia feito muito lá. Ele fez o primeiro milagre do ministério dele, mas Ele ainda não tinha feito tudo. Quem sabe Deus transformou sua vida. Sabe, irmãos, quem sabe o Senhor transformou a água em vinho, tirou você da tristeza e colocou alegria na sua vida no dia que você foi chamado por Ele. Quem sabe, no dia que você foi chamado por Ele, você sentiu assim como eu senti, algo que não tenho palavras para explicar por muitas vezes, mas que mudou por completo a minha vida. Mas ao longo dos anos, isso foi esfriando, foi ficando distante. Mas Jesus voltou. Jesus voltou para curar. Porque Jesus, Ele sempre inicia algo e termina de forma maravilhosa, de forma profunda, de forma que as pessoas são libertas, curadas. Jesus voltou. Eu gostaria que você não esquecesse mais disso. Que Jesus, Ele não se abandonou e não foi tão longe. Ele está aí com você. Mas Ele está fazendo uma grande obra na sua vida. E não acabou ainda. Por mais que Ele tenha feito, nós que somos mais velhos, que estamos cansados, que já vimos muito, Jesus, Ele vai voltar. E eu sei que Ele já veio, já morreu, já ressuscitou, já garantiu a salvação. Mas quando nós olhamos para a palavra, para a Bíblia, para a palavra de Deus, existem tantas promessas, e uma das promessas que eu amo é essa: Jesus vai voltar. Irmãos, nós não estamos aqui cultuando um Deus morto. Jesus Cristo de Nazaré era tanto homem quanto Deus. Ele morreu, ressuscitou, está vivo. E é a Ele que nós damos toda a glória, toda a honra, toda a exaltação. É Ele que está aqui recebendo o seu louvor. Ele vai voltar. E mais, Ele fez muito, mas não fez tudo. Sabe por quê? Porque Ele há de voltar para concluir a obra que Ele começou. E sabe por quê? Porque Ele, quando veio, Ele já assinou e já decretou: você é vitorioso com Ele. Por isso que Ele há de voltar. Amém? Então Jesus fez muito, mas ainda não fez tudo. Mas o segundo ponto que eu vejo aqui é que nós devemos andar daqui para frente, e você também deve andar daqui para frente, entendendo que muitas vezes nós chegamos aos nossos objetivos, às nossas bênçãos, e aí que nós vamos perceber que Jesus já estava ali. O processo até nós conseguirmos sermos de fato abençoados por Deus, alcançar algo, às vezes parece ser um processo moroso, demorado, em que a gente também tem que dar uma ajuda. Colaborar de certa forma. Lá no versículo 51 e 52 de João 4 diz: no caminho encontrou-se com os seus empregados que disseram: seu filho está vivo. Então ele perguntou: a que horas ele começou a melhorar?
E os empregados responderam: ontem, à 1h da tarde, a febre passou. Por volta da 1h da tarde, de um dia anterior, Jesus Cristo estava orando com aquele homem e o menino estava sendo curado em casa. O que eu quero dizer para você é que às vezes Deus já decretou, já fez na sua vida, já salvou, já garantiu a sua vitória, mas você está passando por um tempo de provação, ou você está passando por um tempo difícil e você está lamentando porque não consegue ver Deus operando o milagre de forma cabal e completa na sua vida. E Deus, Ele faz de forma perfeita. No caminho diz aqui que eles estavam de volta. E os empregados disseram: olha, naquela mesma hora, quando Jesus estava orando com você, o menino foi curado. Foi curado. Sabe o que eu quero dizer para você, irmão? Que veio aqui, que está desanimado? Você tem pedido algo? Eu quero dizer para você que se você está pedindo pela cura de alguém, essa pessoa já foi curada lá. Se você está pedindo por um parente que está passando por grande necessidade, Jesus já está entrando com providência lá na vida, na casa dessa pessoa. Você está preocupado com as finanças, você está preocupado com as coisas que estão na sua vida no momento, está difícil. Você tem escutado que Deus vai livrar, que Deus vai curar, que Deus vai melhorar a sua vida. Deus já fez. Deus já fez. Deus já fez. Porque o propósito de Jesus sempre foi curar, libertar e salvar. A cada vez que ele encontra uma pessoa e que ele transforma a vida da pessoa, ele cura, ele liberta e ele salva a pessoa. Jesus, ele está fazendo estas coisas. A providência de Deus, os milagres de Jesus sempre chegam antes de nós. Repita isso. Os milagres de Jesus na minha vida chegaram antes de eu viver o milagre. Amém. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas para o Senhor. Como que nós devemos andar daqui para frente? Primeiro é sabendo que Deus fez muito, mas não fez tudo. Depois é entendendo que os milagres que Deus tem para mim já foram realizados. Nós estamos nos encaminhando para vivê-los. Só isso. Só isso. Encaminhando para vivê-los. E o terceiro ponto, o último da noite de hoje aqui, é como que nós devemos viver e andar daqui para frente com a plena convicção e a segurança que é Jesus quem governa o tempo. Ele governa todo o tempo. Jesus governa. E João registra aqui, eu acho interessante, a hora exata. Ele marca a hora. Você percebeu quando eu li, ele diz que na hora tal, Jesus orava com o Pai, e depois o homem vai até os funcionários no caminho que chegam até ele, naquela hora tal. E por que João registra isso? É fato que João registra isso aqui, para que a gente entenda que há uma segurança no governo de Deus. O horário aqui é um memorial, irmãos. Eu estava lembrando e eu até anotei aqui para que eu não esquecesse de citar para você, que no Antigo Testamento, não sei se você lembra, cada vez que aqueles grandes homens de Deus conquistavam algo, eles erigiam um altar para Deus. Quem lembra, levanta a mão. Com pedras, não é verdade? Para lembrar de algo importante. Eles erigiam um altar com pedra porque era um testemunho da fidelidade de Deus. Eles faziam isso. E aqui na palavra de João está marcado uma hora, porque é para deixar claro para você que Deus todo o tempo está fazendo algo para você, mesmo que você não veja. E para que isso se torne uma base de um altar, para que você continue crendo que Deus é poderoso e governa na sua vida. Quantas coisas você já passou? Quantos livramentos você já teve? Quantas vezes você já ouviu falar que Deus estava mandando um recado para você e você tinha uma convicção tão forte que aquele recado era de Deus porque ninguém sabia que você tinha orado aquilo.
Mas Deus, enquanto você estava lá no seu quarto à noite, de madrugada orando, Deus estava falando com uma pessoa que nem conhecia você, para lhe falar das coisas que Deus tem na tua vida. Sabe por quê, irmão? Porque Deus, Ele quer deixar marcas na nossa vida. Marcas. Ele proporciona momentos, detalhes, para que a gente creia que Ele está no trono e governando. Algumas pessoas de repente não creem, mas no versículo 52 diz: então perguntou, a que horas o meu filho começou a melhorar? E o empregado respondeu, ontem, à 13h. Aí o pai lembrou que havia sido naquela mesma hora que Jesus havia dito, teu filho vai viver. Eu queria que você lembrasse de todos os minutos e instantes e os momentos em que Deus falou algo com você. Lembra? Todos os minutos e instantes que você até questionou a Deus. E no primeiro instante você pensou que era coincidência. Mas essa coincidência foi se repetindo a ponto de você entender. É Deus que está falando comigo. Tem pessoas que vivem milagres tão maravilhosos que não tem como questioná-los. Mas fato é que Deus está no trono governando o tempo. E que Ele marca os momentos no tempo. Jesus não somente age na nossa vida, Ele marca a nossa história. Ele marca. História é contada por fatos, por momentos, por tempos. Ô irmão, pensa quanto tempo na sua vida a sua história foi contada falando do acaso. Falando da desgraça. Falando da vergonha. Mas eu quero dizer para você, Deus está marcando a sua vida. A cada hora, Ele há de fazer um milagre na sua vida, para que a sua vida seja totalmente transformada. Deus está marcando. Quantos momentos, desde que você chegou nesse estado para cá, Deus marcou? De repente, você acordou numa manhã e disse, Deus, hoje está difícil demais. Todo mundo passa por isso, Felipe. Me prometeram isso, me falaram aquilo, e eu estou aqui numa situação difícil. Eu tenho tantos sonhos, eu sei que Deus já me falou. E às vezes Deus se cala, para que a gente aprenda a depender dEle. Mas fato é que logo ali na frente Ele abre uma porta, e a gente olha para trás e diz, meu Deus, Tu está escrevendo uma história completamente diferente na minha vida. Mas deixa eu te dizer um segredo. Essa história ainda fica melhor quando nós de fato começamos a crer que Deus governa. Não creia pela fé dos outros. Não seja motivado pela motivação dos outros. Entregue a sua vida a Cristo. Por completo. E deixa Ele escrever a tua história, irmão. Deixa Ele fazer algo profundo na tua vida. Não tenha medo, porque o Senhor não vai te abandonar. Sabe o que esse texto nos ensina? Ele nos ensina que Deus, nos momentos mais difíceis da nossa vida, Ele tem nos guiado. Ele tem aberto portas, Ele tem nos consolado. Ele tem se deixado achar por cada um de nós. Aqui nesse texto, fala que Jesus diz assim no versículo 48, vocês só creem quando veem grandes milagres. Olha, irmãos, às vezes nós nos distraímos porque estamos em busca dos grandes milagres. E nós esquecemos como Deus tem trabalhado conosco. Nós esquecemos das horas que Deus está conosco, falando conosco. E só isso já é um grande milagre. Sabe o que é mais difícil de entender? Escutei Augusto Nicodemos falando esses dias. E eu fiquei refletindo muito sobre o que ele falou. E ele disse assim, sabe o que é mais difícil? É conviver com o fato de que, quando Ele nos tirou do jardim, Ele se calou.
Quando ele nos tirou do jardim, nós não o vimos mais. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Ele governa. Ele está fazendo algo na tua vida. Ele está fazendo algo. E não é qualquer coisa não. Para concluir essa palavra, o milagre não foi só físico, porque a gente olha esse texto e a gente acha que só o fato dele ter curado o menino à distância, isso já seria o suficiente para esse texto ficar uma história maravilhosa. Mas o que diz aqui no versículo 53 é que toda a família creu em Jesus. Então não foi só uma cura física, não. Isso aqui está apontando para um dos maiores milagres. E se é que tem um legado que a nova geração, essa igreja deve deixar, é isso. Que Jesus não quer só resolver os teus problemas mais difíceis. Ele quer o teu coração. Ele quer o coração da tua família. E eu estou convicto que o maior legado dessa igreja são famílias inteiras aprendendo a confiar em Jesus. Se eu conseguir fazer com que você entenda que Jesus Cristo está vivo, através do Espírito Santo que está presente aqui, e você a partir de hoje começar a confiar em Jesus, entregar a sua vida a Ele, a nova geração já cumpriu o seu propósito. Já cumpriu. Não é apenas o que Deus ainda vai fazer, mas sobre o que Ele está fazendo em nós. Não é apenas o que Deus ainda vai fazer, mas é sobre o que Ele está nos tornando. No que Ele está te tornando? Como que vai ser o Felipe daqui a 50 anos? Como que vai ser o Cauã daqui a 30 anos? Como que vai ser a Elaine e o Enio daqui a 40 anos? A Lu, como vai ser? Em nome de Jesus, coloque-se de pé. Se o pessoal do louvor já quiser subir, Senhor, daqui a anos, meu Pai, 40, 30, 20, nós estaremos aqui, Senhor, te louvando, engrandecendo o teu nome. Nos cerca e faz de nós verdadeiros adoradores, amigos. Nos faz de nós os teus filhos amados que confiam em Ti. Te manifesta mesmo, Senhor, para que a gente possa, ao caminhar, ir construindo altares, assim como nós fizemos ao longo destes 14 anos, tantas lembranças da manifestação de Deus. E deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, a nossa memória às vezes ela nos maltrata, porque às vezes nós temos a tendência de lembrarmos das coisas ruins. Mas deixa eu te contar algo que é bom. Quando você lembrar das coisas ruins, lembre-se do livramento que Deus deu. De como Deus tratou o nosso coração. Você que já está há muito tempo conosco, que sente saudade de pessoas que saíram, algumas que já se foram para a glória, inclusive, que sofreram como nós sofremos com algumas pessoas que não entenderam o que Deus estava fazendo. Mas eu quero dizer para você, Deus está construindo algo em nós. E que venham mais 14 anos, mais 15 anos. E que os nossos filhos e os nossos netos possam olhar para trás e dizer: olha, meu pai, a minha mãe, meu tio, meu pastor, o meu discipulador foi um homem de Deus. Ele me ensinou a confiar em Deus. Ele me ensinou que por mais que eu seja grato, Deus faz muito. Mas enquanto eu estiver vivo, Ele ainda há de fazer muito e muito e muito.
Ele me ensinou que Jesus Cristo está vivo. Ele reina, está sentado no trono, independente das dificuldades. Deixa eu te dizer outra coisa: quanto maior a dificuldade, maior o livramento, maior o testemunho. Se você orou algum dia a Deus pedindo: Deus, eu quero ter um testemunho forte, lindo, maravilhoso, uma história linda, maravilhosa, assim como esse pastor, como esse homem de Deus, como essa pessoa que eu vejo. Acalma o teu coração e deixe Deus escrever a tua história. Amém? Glória a Deus.